Bom, primeiro a gente vai começar com uma revisão da função exponencial e logaritmo, tá? Então, esse tópico aqui. Depois a gente vai falar de capitalização contínua, propriamente, e de cálculo do valor presente, tá? Quando você tem a capitalização contínua. Tá bem. Tá? Então, primeiro a gente vai começar com o número E, né? Esse número é um número irracional, né? E a gente, na verdade, tem aproximações dele, né? Então, por exemplo, você pode escrever ele, né? Assim. Uma máquina de calcular você não consegue melhor do que isso. Mas a gente, né, representa esse número através da letra E, né? E, se eu não me engano, historicamente ele surge como um limite, né? Quando você pega algo do tipo 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? E faz esse número n crescer para mais infinito, tá? Então isso aqui converte para um número, tá? Que é exatamente dado por esse número E. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho, né, do porquê dessa propriedade, tá? E vocês podem ver que aqui, né, do lado esquerdo, tá, essa expressão ela surge naturalmente quando a gente calcula juros compostos. Tá? Então, o número E, né, e a função exponencial, ela aparece naturalmente, tá, no cálculo de juros compostos, né? Só que aqui, no caso, a gente vai justificar, né, no regime de capitalização contínua. Então, a função exponencial, tá, é a função f de x, tá, igual E elevado a x. Tá? Então, isso para... né, ela está bem definida, tá, para qualquer valor real. Tá? Então, vou fazer um gráfico dela. Tá? Isso aqui para, né, x em r, né, qualquer número real. Se observa, por exemplo, que f de zero, né, vai ser E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Tá? Então, aqui eu tenho, digamos, o valor 1. Tá? E quando x é positivo e cresce, ela também cresce, tá? E quando x é negativo, ela decresce. Tá bom? Então, isso aqui esse gráfico não está muito bem feito, não. Mas isso aqui, né, representa, né, o gráfico da função. Tá bom? Por outro exemplo, não, f de 1 não é exatamente igual... Opa, desculpa. É exatamente igual ao E. Tá bom? Bom, e aí a função... Tá? Logaritmo, tá? Aqui na base tá? Ou como a gente chama também, né, neperiano, tá? Ou natural, tá? É a função inversa da função exponencial, tá? Então, eu vou dizer que o logaritmo de y, tá? As pessoas também, quer dizer, na literatura é comum, quando você está usando a base E, você representar por ln, tá? Mas eu, em geral, né, denoto por logaritmo, e quando eu quero chamar qual é a base, eu escrevo aqui embaixo, tá? Então, você pode botar aqui um E, tá? Então, a gente diz que esse logaritmo, né, na base E de y igual a x, tá? Então, como ele é a função inversa, isso aqui, essa equação é verdade, né? Se e somente se o y for igual a E elevado a x. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quero calcular quem é o ln de 1, tá? Então, desculpa.
quem é o ln do E. Tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar... Isso aqui vai ser x, né? Se somente se, né? O y que aparece aqui dentro, né? Que é o E, é igual a E elevado a x. Né? Então, quando eu quero resolver essa equação que está aqui, né? Eu vejo, né, que necessariamente o x tem que ser igual a 1. Tá? Então, foi um exemplo bem simples, né? Uma outra observação importante, né, é que como E elevado a x é sempre maior do que zero, tá? A função logaritmo, né, a princípio, ela está definida para y maior do que zero. Tá? Então, o domínio dessa função, né, são os valores estritamente positivos. Tá? E aí o gráfico dela... Né, eu vou pegar o gráfico da função exponencial, né, e, né, aqui você vê que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, né? Na função logaritmo de y, tá? Eu vou inverter esses eixos aqui. Então, né, o gráfico da função vai ficar assim, né? Tá? Então, aqui, né, que era o valor... Né, outra observação também, por exemplo, se eu quero calcular quem é o ln de 1, tá? Então, isso aqui é igual a x, tá? Se somente se, né, eu tenho 1 igual... Deixa eu botar aqui do lado. 1 igual a E elevado a x, tá? E isso aqui só é verdade, né? Como a gente já viu, se x é igual a 0, tá? Então, aqui, né, eu tenho exatamente no valor 1, tá? Tá? Então, isso aqui é o gráfico da minha função logaritmo, tá? Então, eu vou botar dessa forma aqui. Então, log de y. Oh, desculpa. Aqui é o y. Aqui é o log. Tá, o log aqui para mim é sempre o logaritmo, né, na base E, a menos que eu, né, diga qual é a base. Mas aqui no curso a gente vai estar trabalhando sempre na base E. Tá bom? Bom, então, a gente, né, com essas funções, a gente pode entender, né, o porquê desse limite aqui, né, que vai aparecer, né, a juros compostos. Tá? Então, quando a gente quer entender o que acontece com o limite quando x vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? O que a gente pode fazer? Tá? A gente pode... eu vou dizer que isso daqui, né, deixa eu escrever na forma de limite mesmo, né? Isso aqui converge para um, sei lá, eu vou chamar de um número aqui, tá? Que eu ainda não sei né, que é o número E, tá? Mas a princípio supõe que eu saiba que isso aqui converge de fato. A gente pode ver que essa função, na verdade, ela cresce com x, né? Então, imagina que isso aqui converge para um ponto, vou chamar de y0, tá? Então, em vez de observar isso aqui, eu posso tirar o logaritmo aqui de ambos os lados, tá? Então, isso aqui acontece, né, se e somente se, né, o logaritmo, né, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá, converge o logaritmo de y0. Tá? Então, uma propriedade importante do logaritmo, né, é que a potenciação ela sai de dentro do logaritmo como uma multiplicação. Tá? Então, isso aqui vai ficar x, né, vezes o log de 1 mais 1 sobre x. Tá? Converge para log de y0. Tá? Isso quando x cresce. Bom, aí, né, note que esse termo aqui, tá, eu posso escrever isso como log, né, de 1 mais 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Tá? Então, quando eu simplesmente substituo x igual a infinito, tá,
eu vou ter uma indeterminação, tá? Então, por quê? O que vai acontecer? Né? Se eu coloco x igual a mais infinito, né, vai ficar log de 1, né? 1 sobre x dá 0, mais 0, né, dividido por 0. Isso aqui é 0 sobre 0, né? E isso, né, é aquela famosa indeterminação que a gente encontra no cálculo, né? E quando a gente tem uma indeterminação dessa, a gente pode aplicar, né, o que a gente conhece pela regra de L'Hopital, né? Então, como é que eu aplico a regra de L'Hopital? Eu posso derivar, né, o que está no numerador e o que está no denominador, tá bom? Então, qual é a derivada da função log de y? Né? Só lembrando, isso é 1 sobre y, né? E qual é a derivada da função 1 sobre x? Né? É menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, quando eu tomo a derivada, né, no numerador e no denominador, o que eu obtenho? Eu obtenho 1 sobre 1 mais x. Opa, desculpa. E aqui embaixo, eu obtenho menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, aqui o que eu posso fazer? Né, eu posso jogar esse x ao quadrado para cima. Tá? Então, isso vai ficar x ao quadrado, né, menos x ao quadrado sobre 1 mais 1 sobre x. Tá? Aí eu posso também colocar esse x aqui, né, em evidência, vai ficar menos x ao quadrado. Desculpa aqui. Vai ficar 1 sobre x, que multiplica x mais 1. Tá? Então, esse x aqui... como eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, né? Desculpa, tá? Deixa eu refrasear isso daqui, tá? Para ficar mais simples o entendimento. Tá? Porque note que quando 1 sobre x, né, quando x vai para mais infinito, né, 1 sobre x vai para zero. Tá? Então, em vez de calcular o limite, né, quando x vai para mais infinito, né, de log de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x, tá? Eu vou calcular o limite quando h vai para zero, tá? Do log de 1 mais h, né? Dividido por h, né? O que eu simplesmente estou escrevendo esse h igual a 1 sobre x. Tá bom? Então é a mesma coisa. Aí aqui fica mais, fica mais evidente, tá? O uso do L'Hopital. Por quê? Né? Porque aqui eu tenho né, log de 1 mais h, né? Quando eu vejo a derivada, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais h, tá? E a derivada da função h é simplesmente 1.
tá? Então, por L'Hopital, né, isso aqui vai ficar igual, né, ao limite, quando h vai para 0, né, de 1 sobre 1 mais h dividido por 1, tá? Então, isso aqui é o limite quando h vai para 0, de 1 sobre 1 mais h, que é exatamente 1. Beleza. Tá? Então, a conclusão, tá, é que, né, isso daqui, né, que a gente estava estudando originalmente, né, converge, né, isso aqui vai ser igual exatamente a 1. Tá? Esse limite aqui quando o x vai para mais infinito. Então, no final das contas, eu tenho que log de y0 é igual a 1. E isso só acontece, né, como a gente calculou aqui, né? Cadê? Aqui, né? Cadê? Né? Aqui, né, por exemplo, o meu x igual a 1, né, que eu tenho, né, log de y0 igual a 1, tá? Então, isso aqui acontece somente se o meu y0 é exatamente igual a E. Tá? Então, é uma maneira um pouco complicada, digamos. Não é tão complicada se você sabe cálculo 1, né, de entender o porquê que o número surge como esse limite quando n vai para mais infinito. Tá bom? Então, no regime de capitalização discreta, tá? Deixa eu terminar aqui dando o exemplo. A gente vai ver esse número surgindo, tá, da seguinte forma. Tá? Suponha que eu tenha um capital, né, P igual a R$100, tá? E eu tenho uma taxa nominal, tá, de 24% ao ano. Ok? Então, considerando diferentes frequências de capitalização, tá, eu obtenho montantes diferentes. Tá? Então, se eu tiver a capitalização anual, quer dizer, eu tenho um único período, em um ano, tá? Em um ano, qual vai ser o meu rendimento? Vai ser 100 vezes, né, 1 mais 0,24, tá? Que dá exatamente 124. Se eu pegar a capitalização semestral, tá, eu tenho K igual a 2, tenho 2 semestres, né? Então, o rendimento vai ser 100 vezes 1 mais 0,24 dividido por 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui é exatamente 125. Tá? Se eu pegar o regime trimestral, tá? Então eu tenho K igual a 4. Tá? Então vai ficar 100 vezes 1 mais 0,24 dividido por 4 elevado a 4. Tá? Então isso dá 126,25. E aí você pode fazer também o mensal. Tá? Então eu tenho K igual a 12. Tá? Então você vai dar 100 vezes 1 mais 0,24 dividido por 12 elevado a 12. Tá? Isso aqui me dá 126,82. Tá? Você vê que esse montante aqui ele está crescendo. Tá? Porém, não está crescendo tanto. Né? Você vê que vai começar a estabilizar. Por exemplo, se eu pegar capitalização diária, né, então eu tenho K igual a 365. Opa, desculpa, troquei aqui o 6 com 5. Tá? Então vai ficar 100 vezes 1 mais 0,24, 365, elevado a 365, tá? Isso aqui dá 127,12. E eu posso pegar, ainda extrapolando, né, a capitalização, digamos assim, por hora, tá? Então, eu vou ter aqui K igual a 365 vezes 24, tá? E eu vou escrever aqui embaixo, né? Então, aqui vai ficar 100 vezes 1 mais 0,24, 365 vezes 24,
365 vezes 24, tá? E você pode usar uma calculadora para calcular e ver que... Opa, deu um erro aqui na minha... Aqui não é 124, desculpa. 127, tá? E esse número aqui também dá 127,12, tá? E a diferença entre a capitalização, né, horária, digamos, da diária, ela está nas casas decimais bem pequenas, tá? Então, o que você está observando aqui, né? Você está observando que, de fato, né, quando eu pego 1 mais, né, a taxa J dividido pelo período K, né, vezes, não, elevado a K, tá? Isso daqui, quando K é grande, tá? Isso daqui também vai convergir, né? Como no caso quando J é igual a 1, né? Para exatamente o número E elevado a J. Tá bom? Então, você pode ver que, né, isso daqui dá exatamente, né, esse termo aqui é aproximadamente E elevado a 0,24. Tá? Bom, então eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui, tá? E no próximo bloco a gente começa a falar do processo de capitalização contínua.